o homem que mais defendeu as mulheres. As mulheres frequentemente foram silenciadas, controladas, diminuídas e tratadas como sub-humanas nas mais diversas sociedades humanas. Todavia, houve um homem que lutou sozinho contra o império do preconceito. Ele foi incompreendido, rejeitado, excluído, mas não desistiu dos seus ideais. Ninguém apostou tanto nas mulheres como ele. Fez das prostitutas rainhas e das desprezadas princesas. Muitos dizem que ele é o homem mais famoso da história, mas poucos sabem que foi ele quem mais defendeu as mulheres. Seu nome é Jesus Cristo, o mestre dos mestres na arte de viver. Esse texto não fala de uma religião, mas da filosofia e da psicologia do homem mais complexo e ousado de que se teve notícia. Nos tempos de Jesus, os homens adúlteros não sofriam punição severa. Todavia, a mulher adúltera era arrastada em uma praça pública, suas vestes rasgadas e com os seios à mostra. Eram apedrejadas sem piedade. Enquanto sangravam e agonizavam, pedia compaixão, mas ninguém as ouvia. A cena, inesquecível, ficava gravada na mente e perturbava a alma para sempre. Certa vez, uma mulher foi pega em adultério. Arrancaram da cama e arrastaram centenas de metros até o lugar em que Jesus se encontrava. A mulher gritava piedade, compaixão, enquanto era arrastada. Suas vestes iam sendo rasgadas e a sua pele sangrava, esfolando-se na terra. Jesus estava dando uma aula tranquila na frente do templo. Havia uma multidão ouvindo atentamente. Ele lhes ensinava que cada ser humano tem um inestimável valor, que a arte da tolerância é a força dos fortes, que a capacidade de perdoar está diretamente relacionada à maturidade das pessoas. Suas ideias revolucionavam o pensamento humano, por isso começou a ter muitos inimigos. Na época, os judeus constituíam um povo fascinante, mas havia um pequeno grupo de radicais que passou a odiar as ideias do mestre. Quando trouxeram a mulher adúltera até ele, a intenção era apedrejá-lo juntamente com ela, usá-la como isca para destruí-lo. Ao chegarem com a mulher diante dele, a multidão ficou perplexa, destilando ódio. Comentaram que ela fora pega em flagrante adultério e perguntaram qual era a sentença dele. Se dissesse que seja apedrejada, ele livraria sua pele, mas destruiria seu projeto transcendental, seu discurso e principalmente seu amor pelo ser humano, em especial pelas mulheres. Se dissesse, não a matem, ele e a mulher seriam imediatamente apedrejados, pois estaria indo contra a tradição daqueles radicais. Se os fariseus tivessem feito a mesma pergunta aos discípulos de Jesus, estes provavelmente teria dito para matá-la. Assim se livrariam do risco de morrer. Qual foi a primeira resposta do mestre diante desse grave incidente? Se você pensou, quem não tem pecado atire a primeira pedra, errou. Essa foi a segunda resposta. A primeira foi não dar resposta, foi o silêncio. Só o silêncio pode conter a sabedoria quando a vida está em risco. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Ferimos quem mais amamos. Por isso, o silêncio é a oração dos sábios. Para o mestre dos mestres, aquela mulher, ainda que desconhecida, pobre, esfolada, rejeitada publicamente e adúltera, era mais importante do que todo o ouro do mundo, tão valiosa como a mais pura das mulheres. Era uma joia raríssima, que tinha sonhos, expectativas, lágrimas, golpes de ousadia, recuos, enfim, uma história fascinante, tão importante como a de qualquer mulher. Valia a pena correr risco para resgatá-la. Para os mestres dos mestres, não havia um padrão para classificar as mulheres. Todas eram igualmente belas. Não importando a anatomia do seu corpo, não importando nem mesmo se erravam muito ou pouco. Jesus precisava mudar a mente dos acusadores, mas nunca ninguém conseguiu mudar a mente de linchadores.
O eu deles era vítima das janelas do ódio. Não eram atores da sua história. Queria ver sangue. O que fazer então? Ao optar pelo silêncio, Jesus optou por pensar antes de agir. Ele escrevia na areia porque escrevia no teatro da sua mente. Talvez dissesse para si mesmo: que homens são esses que não enxergam a riqueza dessa mulher? Por que querem que eu a julgue se eu quero amá-la? Por que, em vez de olhar para os erros dela, não olha para os seus próprios erros? O silêncio inquietante de Jesus deixou os acusadores perplexos, levando-os a diminuir a temperatura da raiva, da tensão, oxigenando a racionalidade deles. Num segundo momento, eles voltaram a perguntar o veredicto do mestre. Então, finalmente, ele se levantou. Fitou os fariseus nos olhos como se dissessem: matem a mulher. Todavia, antes de apedrejá-la, mudem a base do julgamento. Tenham a coragem de ser transparentes em enxergar as suas falhas, erros e contradições. Esse era o sentido de suas palavras. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os fariseus receberam um choque de lucidez com as palavras de Jesus. Saíram do cárcere das janelas killer e começaram a abrir as janelas light. Deixaram de ser vítimas do instinto de agressividade e passaram a gerenciar suas reações. O Homo sapiens prevaleceu sobre o Homo bios. A racionalidade voltou. O resultado é que eles saíram de cena. Os mais velhos saíram primeiro porque tinham acumulado mais falhas ou ao longo da vida, ou porque eram mais conscientes delas. Jesus olhou para a mulher e fez uma delicada pergunta: mulher, onde estão seus acusadores? O que ele quis dizer com essa pergunta e por que ele a fez? Em primeiro lugar, ele chamou a adúltera de mulher, deu-lhe o status mais nobre, o de um ser humano. Ele não perguntou com quantos homens ela dormira. Para o mestre dos mestres, a pessoa que erra é mais importante do que os seus próprios erros. Aquela mulher não era uma pecadora, mas um ser humano maravilhoso. Em segundo lugar, perguntou: onde estão seus acusadores? Ninguém a acusou? Ela respondeu: ninguém. Ele reagiu: nem eu. Talvez ele fosse a única pessoa que tivesse condições de julgá-la, mas não o fez. O homem que mais defendeu as mulheres não a julgou, mas compreendeu. Não a excluiu, mas a abraçou. As sociedades ocidentais são cristãs apenas no nome, pois desrespeitam os princípios fundamentais vividos por Jesus. Um deles é o respeito incondicional pelas mulheres. O homem que mais defendeu as mulheres não parou por aí. Sua última frase indica o apogeu da sua humanidade, o patamar mais sublime da solidariedade. Ele disse para a mulher: vá e refaça os seus caminhos. Essa frase abala os alicerces da psiquiatria, da psicologia e da filosofia. Jesus tinha todos os motivos para dizer: de hoje em diante, sua vida me pertence. Você deve ser minha discípula. Os políticos e autoridades usam seu poder para que as pessoas os aplaudam e gravitem em sua órbita. Mas Jesus, apesar do seu descomunal poder sobre a mulher, foi desprendido de qualquer interesse. Vá e revise a sua história. Cuide-se. Mulher, você não me deve nada. Você é livre. Jesus a despediu, mas ela não foi embora. E por quê? Porque o amou. E por amá-lo, o seguiu para sempre, inclusive até os pés da cruz, quando ele agonizava. Talvez essa mulher tenha sido Maria Madalena. A base fundamental da liberdade é a capacidade de escolha. E a capacidade de escolha só é plena quando temos liberdade de escolher o que amamos. Todavia, estamos vivendo em uma sociedade em que não conseguimos sequer amar a nós mesmos. Estamos nos tornando mais um número de cartão de crédito, mais um consumidor em potencial. Isso é inaceitável. Augusto Cury, na voz de Maria Eduarda. Deus abençoe a sua vida.